Silmar Lima, boa noite, Nicola. E o Arboleda tem que sumir do São Paulo. Deixa eu registrar uma informação que não é minha, mas do Rafael Emiliano, que é um jornalista que cobre o São Paulo. O Rafael afirma que o São Paulo desistiu de rescindir o contrato com o Arboleda depois de descobrir que o Arboleda tinha um acordo fechado com o Atlético Paranaense. O São Paulo pensou, bom, então quer dizer que o cara ficou um mês ausente, vai voltar, eu vou rescindir o contrato com o cara, e aí logo depois ele vai ser anunciado pelo Atlético, nada disso. Não topo fazer esse negócio. Se o Atlético quiser, o Atlético que me procure e pague uma compensação financeira. Há só um pequeno grande problema por trás dessa história. Digamos que, de fato, o Arboleda e Atlético Paranaense tinham um acordo e só estavam esperando a rescisão do contrato. Por Atlético Paranaense não é vantagem fechar com o Arboleda agora, tendo de pagar uma compensação ao São Paulo. O Atlético só vai poder utilizar o Arboleda em 20 de julho, quando a janela reabre por aqui. Então, para o Atlético, vale a pena deixar o Arboleda no São Paulo. O São Paulo vai ter de pagar o mês de maio do salário, o mês de junho e o mês de julho. 20 de julho é quando a janela reabre. São 3 meses inteiros, praticamente 3 meses inteiros. Levando em consideração que o Arboleda custa R$1 milhão por mês, são 700 mil em salário, e mais 300 mil com pagamentos de dívidas, o São Paulo vai desembolsar quase 3 milhões de reais nesse período. Não valeria a pena ter rescindido e deixado o cara tocar a vida dele? Enfim. Informação do Rafael Emiliano, não consegui confirmar com o pessoal do São Paulo, até porque todos estão super envolvidos no jogo contra o O'Higgins pela Sul-Americana, tá? Troca de técnicos entre Fluminense e São Paulo. Eu acho que o torcedor do São Paulo gostaria mais do que o torcedor do Fluminense, porque o Zubeldia não saiu queimado do São Paulo, embora diferente do Hernan Crespo, que saiu reverenciado pelo torcedor, enquanto o Roger Machado tem seu filme meio que queimado em tudo quanto é lugar, certo? Rafael Cruz. Boa noite, Nicola. Everton Cebolinha vem mesmo para o São Paulo ou não? Rafa, não é uma negociação fácil, até porque não faltam interessados na contratação do Cebolinha. Jogador cujo vínculo no Flamengo se encerra em dezembro, havia sido comprado pelo Flamengo por 3,5 milhões de euros. O Rui Costa é um baita entusiasta da ideia. O Rui trabalhou com o Cebolinha nos tempos de Grêmio. Dá para dizer que o São Paulo gosta muito também da possibilidade. Mas para contratá-lo na metade do ano, o São Paulo precisaria colocar a mão no bolso ou tentar incluir o Marcos Antônio numa negociação. Ou então esperar até dezembro para contratá-lo sem custos, mas aí, em vez de pagar o Flamengo, você desembolsa uma boa grana ao Cebolinha. Besiktas e outros clubes brasileiros certamente vão entrar nessa parada. Imagino que o Cruzeiro também seja um dos interessados. Por falar em Cruzeiro, deixa eu só registrar que Cruzeiro e Atlético são 2 dos principais interessados em Luiz Araújo. Atacante do Flamengo, posso assegurar que na janela de janeiro, na janela que fechou em março, né, na primeira janela desse ano, os 2 mineiros fizeram proposta oficial ao Flamengo, proposta de 6 milhões de euros. Havia o comprado por 9 milhões de euros, tá? Não houve acordo, o Flamengo recusou as 2 propostas e tanto o Cruzeiro quanto o Atlético prometeram voltar com uma nova proposta maior na metade do ano. Ouvi de uma pessoa que trabalha nessa negociação que difícil vai ser convencer o Flamengo a fazer o negócio, tá? O Tomás Martins quer saber se o Arboleda pode ir para o Galo. Tomás, muita especulação envolvendo o Arboleda, né? Já falaram de Arboleda no Vasco, de Atlético Paranaense, eu ainda não havia ouvido nada sobre Atlético Mineiro. O que dá para dizer é que o Arboleda está à venda no São Paulo, São Paulo não tem a intenção de ficar com o Arboleda, tá? Mas é um zagueiro de 34 anos de idade que custa R$1 milhão por mês. São 700 mil em salário e mais 300 mil com pagamentos de dívidas. Além do custo que é altíssimo, é um zagueiro extremamente antiprofissional, tá? Para dizer o mínimo. O Arboleda é o cara que chega atrasado em treino, chega em má condição. Um dirigente de São Paulo chegou a dizer que ele é uma criança. E eu acho que é mais do que uma criança. Ele é um irresponsável, né? O cara que se ausenta por um mês do clube, enfim. Nicola, pode haver troca de Arboleda por Scarpa e o Vitor Savem? Ô, Leonardo, outro dia surgiu o Scarpa, no mesmo dia que surgiu o Cebolinha no São Paulo, surgiu também o Scarpa. E eu mandei mensagem para o Rui Costa durante a entrevista, durante a live. E o Rui Costa afirmou que não há negociação envolvendo o Scarpa não faz parte dos planos. Em relação ao Cebolinha, ele admitiu que é um nome que interessa, mas muito difícil, tá? O Vitor Sá é torcedor do São Paulo, a família toda é fanática pelo São Paulo.
tá? Mas ainda havia uma necessidade de definir se ele renovaria o contrato ou não lá no Krasnodar. O que o empresário dele estava me contando é que existia o interesse do Krasnodar em renovar o contrato do Vitor Sá. Se não houvesse a renovação, aí sim poderia haver qualquer novidade. Eu vou mandar mensagem para o empresário, tudo em ordem por aí. Alguma novidade sobre o Vitor Sá? E Arboleda foi desmascarado pelo São Paulo. Dá uma olhada nessa informação divulgada pelo jornalista Rafael Emiliano. Segundo ele, o tricolor desistiu de rescindir o contrato com o equatoriano depois de descobrir que ele já tinha negociações avançadas para se transferir para o Atlético Paranaense. Algo como, você já tem acordo com os caras e só está esperando a rescisão do contrato para acertar lá? Então tá bom, não tem mais rescisão de contrato. Se você quiser, comunique ao Atlético Paranaense para que nos pague uma compensação financeira, só assim pode haver negócio. Não sei até que ponto essa situação é benéfica ao São Paulo, até porque o Arboleda custa R$1 milhão por mês ao tricolor. Como a janela de transferência só reabre em 20 de julho, São Paulo pode ter o custo do mês de maio e de junho, além de julho, são 3 meses ou R$3 milhões sem poder utilizar um atleta que desde que voltou do desaparecimento dele, ele ficou 1 mês no Equador sem autorização do São Paulo. O Arboleda tem treinado separado do restante do elenco e teve multa de 1 mês do seu salário. Será que essa economia vale a pena? Será que não valeria mais a pena ter rescindido o contrato com o Arboleda e permitido que ele fosse buscar um novo clube? De qualquer forma, a realidade do Arboleda é essa, ele não faz parte dos planos e o tricolor espera por uma compensação financeira para liberar o atleta de 34 anos de idade, que tem vínculo até dezembro de 2027. Eric Pulgar deve sair do Flamengo na metade do ano. Já havia contado para vocês a respeito de uma cláusula contratual feita ainda na época de Rodolfo Landim que vai permitir ao Pulgar pagar a multa de $4 milhões a partir de julho para sair do Flamengo. Essa multa vale apenas para clubes do exterior, a gente está falando de menos de R$20 milhões. E apesar do fato de o Pulgar já ter 32 anos de idade, dá para dizer que é uma multa bem acessível para um atleta que é nível de seleção chilena e titular absoluto do Flamengo até sua contusão. Ele teve um problema no ombro no início do mês de abril. Pulgar que, inclusive, perdeu um pouco de protagonismo graças à entrada do Everton Araújo, cria da base, que tem sido muito elogiado pelo técnico Leonardo Jardim. Isso pode, inclusive, influenciar na decisão do Pulgar de aceitar propostas do exterior. Chegaram a afirmar que ele pode ir para o Al Rayyan do Catar. Antes de gravar esse vídeo, consultei um empresário brasileiro que faz muitos negócios com o Al Rayyan. E esse empresário assegurou que a chance de o Pulgar ser contratado pelo time qatari é 0. Mas, de qualquer forma, dá para dizer que o Pulgar interessa a clubes dos Estados Unidos, da Europa e ainda aguarda outras opções. Atleta que na atual temporada teve 15 jogos, o último deles contei no mês de abril por conta de um problema no ombro. Você, torcedor do Flamengo, o que pensa a respeito da possibilidade de o Pulgar sair barato desse jeito? Com a observação de que Everton Araújo tem sido analisado por clubes do exterior. Se vender o Everton Araújo, a permanência do Pulgar poderia ser absolutamente decisiva.